amores, como vocês estão? Bem? Preparados para a nossa aula de história de hoje? Isso mesmo. No livro de vocês, na página 82, vocês vão encontrar um texto chamado A Riqueza Vem do Oriente. O nosso tema hoje é a riqueza que vem do Oriente. Que riqueza era essa? Será ouro, prata, diamante, esmeralda? Então, para entender nosso tema hoje, vocês vão precisar ler um texto inicial que fala: navegar era preciso, de Zélia Vanderlei. Então, faça o nosso acordo. Lê a primeira vez, porque você vai ter entendimento, você vai saber do que o texto fala. Na segunda vez, você realmente vai entender, porque você já vai ter uma noção. E a terceira, você já vai tirar todas as suas dúvidas, Então, leiam sempre 3 vezes para você ter domínio do texto. Então, a partir desse texto de navegar era preciso, de Zélia Vanderlei, você vai entender um pouquinho, você já vai começar a ter noção do nosso assunto. Que o nosso assunto hoje vai tratar das grandes navegações. Isso. Aí vocês vão ver por que o texto é importante. Porque era preciso navegar. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. Está tudo interligado. Por que leva a história do Brasil? Porque foi nessas grandes navegações que o nosso país, entre aspas, ele foi descoberto, Porque ele já tinha sido descoberto, porque já tinha gente morando aqui, já tinha os índios. Então, ele não tinha sido descoberto porque já tinha gente nele. Ele seria descoberto se não tivesse habitantes, fosse uma terra desabitada. Mas como tinha habitantes, ela não foi descoberta. Então, diz assim que nessa época, em meados de 1400, veja só, antes do descobrimento do Brasil, e lá por volta de 1400, 1430, 1440, entre 1930 e 1950, todo mundo procurava um novo caminho para as Índias. Por quê? Era de lá das Índias que vinham os produtos orientais, chamados especiarias. Essa era a riqueza, eram as especiarias. E vocês sabem qual eram essas especiarias? Era a pimenta que a gente conhece hoje, o cravo, a canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Tá vendo a pimenta que a gente põe na comida? O cravo que nós colocamos nas comidas, no arroz doce, no manguzá, para tirar o gosto. A canela que botamos no munguzá, na canjica. O sal para salgar as coisas. O açúcar, o gengibre e a noz moscada. Por quê? Naquela época, gente, era muito difícil. Havia um grande desperdício de comida e um grande número de pessoas que passavam fome. Por quê? Naquele tempo eles não tinham como congelar, não existia geladeira. Então eles colocavam, era muito importante para eles essas especiarias, porque eles aí era uma forma de conservar mais os alimentos. A carne, a gente chama hoje de carne de sol, A charque também, porque a carne eles salgavam e deixavam secar o sol, porque a carne salgada ela demora a apodrecer. Então por isso a origem da carne de sol. Então eles colocavam sal, colocavam esses condimentos, essas especiarias, porque eles tinham um cheiro e um gosto muito forte. Então diz a história, conta a história que a comida azedava. E eles não tinham, porque era difícil as coisas, e para não desperdiçar. Eles, quando a comida começava a ter cheiro ruim de azedo, gosto de azedo, eles colocavam gengibre na comida, porque o gengibre, por ser uma raiz tão forte, ela tirava o cheiro e o sabor do azedo. Então eles esquentavam novamente aquela comida que já estava se estragando com essas especiarias, com esses condimentos, e eles comiam novamente, realmente. Além dessas especiarias do cravo, de pimenta, canela, sal, açúcar, gengibre, noz moscadas, também eles iam atrás da seda, que era um tecido, que só a realeza usava, porcelanas que são as xícaras, os pratos que eram de porcelana, tapetes
pedras preciosas, ouro e prata, entre outras coisas. Só que isso era muito, muito caro. E eles não sabiam de onde vinham. Eles compravam, dizer assim, eu sabia onde tinha, você comprava de mim para revender a outra pessoa, a outro país. Então era um custo. E todos eles queriam saber de onde vinham essas especiarias, para eles poderem ter dinheiro. Isso mesmo, para eles começarem a vender e conseguir dinheiro, porque era considerado ouro. Isso mesmo, era considerado o ouro, era vendido a peso de ouro. Então as especiarias normalmente eram de pequeno volume, eles não compravam em saca, compravam em pequenas quantidades e tinham um alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas na preservação de alimentos, como eu já disse, né, que a comida demorar a se estragar. O gengibre para tirar o gosto e o sabor, o sal para a carne não apodrecer, né? E naquela época realmente as coisas eram muito, mas muito difíceis. Então, no ano de 1453, os turcos otomanos, que eles tomaram a cidade de Constantinopla. Eles tomaram a cidade de Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, lá na Turquia. Eles tomaram essa cidade de Constantinopla e impediram esse comércio de embarcações e proibiu a entrada de navios no mar Mediterrâneo. E isso, gente, ocasionou um alvoroço, um burbúrdio, uma loucura, realmente. Porque da onde ia se comprar? Da onde vinha? Se os turcos fecharam, não deixavam mais os navios passarem. Então isso gerou uma loucura naquela época. E aí eles começaram a vender a altos preços e os europeus disseram, não, agora nós temos que ir atrás. De alguma forma, já que eles não vão poder mais trazer, a gente tem que ir atrás. E nisso gerou a lei da oferta e da procura, porque as pessoas tinham para ofertar e tinham as pessoas para procurarem. Então, a dificuldade de Portugal foi enorme em adquirir essas especiarias. Então, duas pessoas importantes, uma do conhecedor dos mares e um estudioso, né, de mapas, foi Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo. Eles foram dois navegadores contratados pelas coroas portuguesa e as coroas portuguesa e espanhola, então Portugal e Espanha, para descobrir novas rotas para as Índias. Foi, porque se eles não podiam mais trazer, porque estava proibida a entrada, então tinham que eles irem procurar. Então, a coroa portuguesa e a espanhola, contratou, né, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo para descobrir o caminho das Índias. E descobrindo o caminho das Índias, eles iam conseguir comprar essas especiarias. Só que algumas coisas dificultou essas grandes navegações. Não foi uma coisa fácil de chegar lá, não. E assim, porque teve muita influência, tinha que ter muito recurso, tinha que ter tripulantes. E uma coisa era favorável a eles, porque Portugal ele tinha uma posição geográfica boa para isso, porque ficava na Península Ibérica, em frente ao Oceano Atlântico. Então eles tinham dificuldades, né, de botar gente para fazer parte dessas embarcações, mas também, por outro lado, tinha um caminho mais fácil, porque eles ficavam perto da Península Ibérica, de frente ao Oceano Atlântico. Então, uma coisa supria a outra. E eles também criaram um centro de desenvolvimento e tecnologia, que ele tinha o objetivo de facilitar essa navegação. Tá? Então, os navegadores portugueses trocavam experiências e comentavam essas suas descobertas, porque eles eram muito estudiosos, né? Eles não se aventuravam, eu vou porque eu sou conhecedor, não. Eles estudavam e eles faziam esses encontros, esses debates numa escola chamada Escola de Sagres.
que ele tinha, se destacava, nessa escola se destacava a figura do infante Dom Henrique, um nobre português. Então eles se encontravam com a finalidade de pegar informações, de saber, de não ficar perdido, não ficar à deriva, né? Eles tinham realmente a noção, porque o conhecimento do outro. E nesses encontros surgiram instrumentos de navegações, que foi o astrolábio, a bússola, caravela, a nau e a cartografia. Isso mesmo. Então, vocês vão precisar ler a página 85 com calma, marcar o que é mais importante e para vocês saberem qual era a utilidade do astrolábio, da bússola, da caravela, da nau e da cartografia. Olha, gente, vocês sabiam que os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, eles acreditavam que a Terra era quadrada, e que no meio dela existia um abismo. E eles também tinham medo. Por quê? Eles tinham medo porque, segundo eles, no meio do oceano existiam monstros, criaturas que atacavam as embarcações, que as ondas do alto mar eram causadas por monstros. Então eles tinham muito, mas muito pavor. Então eles inventavam de tudo para não ir nessas grandes navegações, porque como eles diziam que a Terra era quadrada e no meio tinha um abismo, eles achavam que eles não iam chegar a lugar nenhum e em um determinado momento eles iam afundar. Mas Cristóvão Colombo disse não, a Terra é redonda. Hoje a gente sabe que a Terra é oval e achatada nos seus polos. Então os portugueses decidiram ir em busca. Disse, não, agora já que a gente tem muito conhecimento, vamos atrás. E eles decidiram, né, fazer uma rota até chegar às Índias, mas eles fizeram essa rota contornando a África. E ele ficou conhecido, essa navegação ficou conhecida como Périplo Africano. Por quê? Eles fizeram essa rota aqui, ó. Tá vendo? Eles saíram de Portugal, arrodearam o continente africano até chegar ao que eles queriam, as Índias, para comprar essas especiarias. E também a Espanha, quando ele conseguiu ser considerado um estado em 1492, ele também teve a ideia de eu vou, e contratou Cristóvão Colombo. E esse Cristóvão Colombo foi quando ele conversou com o rei Fernando Aragão e a rainha Isabel de Castela, e ele conseguiu, ele mostrou, ele queria financeiramente dinheiro para dizer que conseguia e provar que a Terra era redonda, não era quadrada. E eles foram e fizeram essas navegações. Só que as pessoas consideravam, na época, Cristóvão Colombo um louco. Cristóvão Colombo e a rainha Isabel foram considerados loucos. Primeiramente, Cristóvão Colombo, por acreditar que a Terra não era quadrada, era redonda, e a rainha Isabel, por acreditar em Cristóvão Colombo e financeiramente arcar com as suas grandes navegações, tá certo? Então essas navegações, elas começaram, a primeira navegação foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. Ele conseguiu a sua tripulação porque precisava que alguém financiasse essa viagem, né? Aí ela saiu, foi comandada por Cristóvão Colombo, ela saiu do Porto de Palos, na Espanha, e com caminho às Índias, cruzando o Oceano Atlântico. E nessa navegação foram 3 grandes, e a gente sabe até hoje, foram compostas de 3 grandes embarcações: a Santa Maria, a Ninã e a Pinta. Só, meu amor, meus queridos, que no meio dessa viagem os tripulantes entraram em conflitos. Eles acharam que estavam perdidos, que iam morrer, que estavam desaparecidos, que ia começar uma guerra dentro dessas embarcações. Só que tudo foi acalmado, tudo foi
organizado. E eles, nesse meio do caminho, eles chegaram às nossas terras. Mas isso aí a gente vai ver numa próxima aula, como foi que eles chegaram ao Brasil. Aí vocês vão fazer a tarefa aí. Vocês vão dizer o que eram as especiarias. Lembra o que eu tinha dito lá no começo? Que as especiarias são condimentos de alto valor, que são pimenta, cravo, gengibre, o sal, o açúcar. Cito alguns exemplos dessas especiarias. Depois você vai associar o que é um astrolábio, um caravela e uma bússola. Então, para isso, você vai precisar ler a página 85, tá bom? Você vai lá olhar a página, ler a página 85 que você vai conseguir associar. Depois explica os motivos que levaram os grandes navegadores a procurar novos caminhos em busca de especiarias. Por quê? Pelo alto preço, né, que eles não queriam mais comprar tão caro, e porque os portões, os portos, né, a entrada foi bloqueada. Depois você vai dizer em que país as especiarias eram encontradas em abundância em grande quantidade. Era em Portugal, na Alemanha ou era nas Índias? Onde é que eles encontravam em grande quantidade essas especiarias? Como ficou conhecido o centro náutico, onde os navegadores portugueses trocavam experiências? Naquele lugarzinho, naquela escola, tá? Que instrumentos os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas? Leia a página 85 que você vai descobrir. Complete de acordo com o texto didático lido. O que é isso? Texto didático. É o assunto. Leiam o assunto que vocês vão encontrar. Cristóvão saiu de onde? Saiu do Porto de Polos, onde fica o Porto de Palos, e foi rumo às Índias cruzando o oceano em 3 embarcações chamadas Santa Maria, Pinta e Niná. Então, basta ler o texto para responder, tá bom, meus amores? Boa quinta-feira e até amanhã. Beijo, amo vocês.